pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um Esteticamente. E hoje eu tenho o imenso prazer de ter aqui com a gente. Eu sei que o tempo dele é muito corrido, é um profissional muito requisitado. O Dr. Thiago Massuda, nosso reeleito, reempossado agora, ele estava me contando aqui no sábado, reempossado, presidente do CRBM 6, para quem não sabe, é o Conselho Regional de Biomedicina, que envolve algumas regiões, e essa região específica aqui do Paraná. Dr. Thiago, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Imagina, obrigado obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder estar junto aqui da Royal Face, trabalhando aí todos esses projetos em comum, né? Então é sempre um prazer poder estar batendo esse papo aqui com vocês. Engrandecendo a biomedicina, né? Que é a nossa profissão, é isso que é bacana. Isso aí, gente, como você comentou, né? A gente foi reeleito para um novo mandato agora, então a gente teve 4 anos de mandato, finalizamos a primeira gestão agora recentemente, e os biomédicos apostaram no nosso projeto aí, nos reelegeram para mais 4 anos, então são mais 4 anos aí de dedicação à nossa biomedicina. Com certeza absoluta, e vai ser de muito trabalho e vai colher bons frutos, como já vem colhendo aí nos últimos anos. Com certeza, a gente tem trabalhado bastante aí para valorizar o profissional, né, para buscar dar mais segurança jurídica para os profissionais poderem atuar, então temos muitos desafios aí para conquistar. Nós desse lado de cá também sentimos isso, né, porque o profissional da estética, ele é relativamente nova, né, a especialidade, então acaba tendo esses imbricamentos e o Conselho apoiou isso desde sempre, isso é muito bom. Exatamente. É fundamental, né, doutor? Exatamente. Vamos ser sinceros. E assim, o trabalho, eu sempre falo que o trabalho principal do Conselho é proteger a sociedade, né? Ou seja, é defender a sociedade de profissionais que não estão atuando dentro do limite profissional, né? Então, é muito bom quando a gente tem empresas como a Royal que investem em que o profissional possa atuar de maneira certa, né? Então, isso a gente dá uma tranquilidade para a gente, mas o principal objetivo do Conselho é tentar fazer isso, que todo mundo atue dentro da legalidade, e isso, de certa forma, vai trazer segurança para o paciente. Isso é importantíssimo, né? Porque no final das contas a gente está trabalhando com saúde, com vida. Exatamente. Doutor, mas antes da gente falar sobre o Conselho aí, que eu sei que a gente tem muito assunto sobre isso, eu queria conhecer e que as pessoas conheçam um pouquinho do Dr. Thiago. Como foi esse processo da escolha da biomedicina como profissão? Aí eu sei que você é perito forense também. Isso. Queria que você explicasse um pouquinho o que faz um perito forense. Antes de chegar nisso, como você escolheu essa área de atuação, que é uma área muito interessante também. Exato. Conta um pouquinho sobre o senhor aí. Vamos contar aqui um pouco como quem é o Thiago Massuda, né? E como é que eu vim parar na biomedicina, como é que eu vim parar na perícia. Eu sou paulista de nascimento, na verdade, então eu nasci no interior de São Paulo. Eu falo isso porque a biomedicina, o estado de São Paulo é o berço da biomedicina, né? Então, o primeiro curso do Brasil surgiu na Escola Paulista de Medicina, lá na década de 60. Então, assim, eu vim de um estado onde a profissão já era bem consolidada. Diferentemente do Paraná. Quando eu vim para o Paraná, a profissão ainda estava começando aqui, né? Então, assim, a biomedicina, quando ela surgiu, ela tinha um foco principal, que era formar pesquisadores e docentes para a área da saúde, né? O Brasil tinha um problema, porque ele não conseguia formar novos profissionais de saúde, porque não tinham professores. Então, não conseguia formar novos médicos, novos dentistas, novos fisioterapeutas, novos farmacêuticos. Por quê? Esses profissionais, quando eles se formavam, eles queriam ir para o mercado de trabalho e não queriam dar aula, né? Então, eu tinha uma dificuldade de criar mais cursos na área da saúde. Então, se pensou, então vamos fazer um curso que o objetivo é que eles se tornem professores e pesquisadores. Isso vai permitir que a gente consiga formar mais profissionais da área da saúde. Ou seja, a biomedicina ela tem uma formação básica de saúde, né, muito sólida, que é aquela formação básica que todo profissional de saúde precisa ter, né? Ou seja, todo do profissional que vai atuar na área da saúde vai precisar saber de anatomia, de fisiologia, de farmacologia. As áreas comuns. As áreas básicas, né, que a gente fala. E aí depois, obviamente, quando vai afunilando, cada um vai tendo as áreas específicas. Então, o biomédico é um profissional que é muito bem formado nessas áreas básicas, porque o objetivo era que ele pudesse formar novos profissionais, né? Então, eu venho dessa biomedicina mais tradicional, né, que é essa escola mais
raiz que eu falo, né? Quando o curso foi criado mesmo. Claro que depois de um tempo, outras áreas foram surgindo. Ali na década de 70, da década de 80, ficou muito forte a análises clínicas, o diagnóstico por imagem, né? E aí agora, mais recentemente, a estética, né? Hoje a gente pega dados do conselho e mostra que hoje a estética ela é o carro-chefe da biomedicina, ou seja, a maioria dos profissionais que saem formados, eles vão procurar o mercado na habilitação da área da estética, né? O senhor tem uma ideia de porcentagem desse crescimento? Hoje a gente deve estar em torno de 40% em análises clínicas e mais ou menos uns 35% em estética. Mas quando a gente pega o recorte dos últimos anos, por a estética ser mais nova, a tendência é que nos próximos 2, 3 anos a gente já ultrapasse o número de profissionais que atuam na estética em comparação a análises clínicas, que sempre foi, aí, historicamente, o carro-chefe da biomedicina, né? Então... E lá desculpa falar no passado, claro. Mas lá quando o senhor escolheu lá a biomedicina, já existia algum rumor da estética? Não, a estética é relativamente nova, né? Então, a resolução que criou a habilitação da estética na biomedicina é de 2011. Né? Então, a gente está falando aí de 14 anos. Né? Nossa, é um bebê. É um bebê. Então, e veja, nesses 14 anos, né, ela já está praticamente ultrapassando o número de profissionais de 40 anos. Porque análises clínicas, desde a década de 70, já é uma atuação do biomédico. E por anos foi assim, era 80%, 90% dos profissionais tinham habilitação em análises clínicas. Esse era a principal habilitação, né? E aí eu saí não fui para essa área de análises clínicas porque eu queria realmente ir para a área da pesquisa e docência, que era o objetivo inicial do curso, né? Então, eu escolhi a biomedicina porque eu queria ir para essa área de pesquisa e docência. Então, foi aí que eu fiz a minha graduação já indo para essa área, fiz o mestrado, né? Porque a minha ideia era seguir uma carreira acadêmica. Lecionar. Esse era o meu objetivo. Tanto é que sou professor, fui professor na graduação durante 14 anos. Agora, mais recentemente, até por conta de eu ter assumido o conselho, eu não consegui conciliar a atividade da graduação. Eu ainda dou aula na pós-graduação, né? Mas na graduação, pelo fato de você ter que ter aquele compromisso semanal, isso acabou impossibilitando que eu continuasse. Mas a minha ideia é voltar um dia, porque eu sou apaixonado pela docência, pela sala de aula. Pela sala de aula. Foi onde me realizo profissionalmente. Sim, né? Sim. E aí, estava indo para essa área, só que eu sou de uma família de servidores públicos. Né? Tenho muita gente na minha família. Minha mãe era servidora pública, aposentada hoje, mas tios, primos, todo mundo sempre indo para a área de carreira pública, de concurso público. Sim. E isso acabou, né, me influenciando, digamos assim. Né? Eu sempre dei aula, mas eu falei assim, eu preciso ter alguma coisa mais estável para mim, né? Eu queria ter uma carreira mais estável, e aí a área de concurso me surgiu assim. Eu comecei a estudar quais seriam as possibilidades de concurso que o biomédico podia fazer, porque uma coisa para mim era muito clara, né? Eu não ia prestar um concurso que não fosse para eu atuar na minha área, né? Então, não ia prestar concurso para trabalhar no banco ou na Receita Federal, sei lá. Eu queria um concurso que eu pudesse aplicar aquilo que eu aprendi na graduação. Os primeiros concursos que eu prestei foram para a área sanitária, né? Fiscal sanitário. Depois eu prestei alguns concursos para biomédico mesmo, para trabalhar em laboratório. E o primeiro concurso que eu fui aprovado foi para biomédico, para trabalhar no laboratório do Hospital das Clínicas aqui, da Universidade Federal do Paraná. Então, fui aprovado nesse concurso, comecei a trabalhar no laboratório, dava aula também, né? E aí, em 2007, né, surgiu esse concurso da Polícia Científica do Paraná. Não fazia muita ideia na época, né? Não se falava tanto de perícia, né? Não era algo tão conhecido como é hoje, né? Eu falo que hoje o pessoal conhece muito mais por conta do seriado. Claro, ficou famoso. Ficou famoso, assim, por conta disso. Mas lá naquela época não era tão conhecido assim. Então, em 2007, saiu esse concurso. Eu já estava estudando há um tempo para concursos, né? Então, isso é uma coisa boa, porque quando você vai pegando o ritmo ali, né? Você já domina um pouco mais. Virou concurseiro. Virei concurseiro. E aí, prestei esse concurso da Polícia Científica, fui aprovado. E aí, desde 2008, que foi quando eu fui nomeado, eu ingressei aí na instituição atuando como perito. Num primeiro momento,
eu comecei trabalhando no laboratório de DNA, então, ou seja, continuei aplicando aí o meu conhecimento, né, mas para algo diferente, né, que era emprestar o conhecimento técnico, mas para auxiliar a justiça em casos criminais, né? E agora, mais recentemente, também por conta do conselho, né, eu mudei de função dentro da instituição para atuar na perícia de local de crime, né, que também o pessoal conhece bastante. Antropologia? Não, é na perícia de na local perícia mesmo. do local. Então, assim, a gente vai até a cena de crime para fazer o levantamento dos vestígios. Bacana. E quem trabalha na perícia de local trabalha numa escala diferente de plantão, né? Então, eu preferi ir para o plantão hoje porque eu tenho uma flexibilidade maior de horário para conseguir conciliar com a agenda do conselho. Sim. Né? Mas também a ideia é que quando, né, termine meu mandato eu volte para a área que eu vim, que era a área de laboratório. Né? Então, a minha formação dentro da biomedicina sempre foi na área de laboratório e na área de docência, né? Então, fui professor há muitos anos. E como perito forense lá, você atua hoje em campo, e qual é o teu trabalho específico? Vamos lá, um homicídio. Sim, a gente, toda vez que tem, então, uma ocorrência, né? Pode ser um homicídio, um suicídio, uma situação de um acidente ou alguma coisa cena assim. de crime com óbito. Com óbito, exato. A gente vai até o local para fazer o levantamento dos vestígios, né? Ou tentar entender o que aconteceu ali naquela cena. Então, a gente coleta todos esses vestígios, pode ser uma mancha de sangue, pode ser uma pegada, uma impressão digital, a arma do crime, né? Uma arma de fogo ou uma arma branca, tentar celular, computador, porque hoje, né, tudo também é um vestígio digital, importante. Muita gente deixa muita coisa ali. Então, a ideia ali é tentar entender o que aconteceu também. O cadáver, entre aspas, pra gente é um vestígio, né? A gente brinca até que fala assim, o cadáver ele conta algumas coisas pra gente, né? De acordo com as lesões, de acordo com a posição que ele tá. Então, tudo isso pra gente é importante. Para tentar reconstruir a história do que aconteceu ali, né? Ou seja, para tentar identificar o que aconteceu e quem potencialmente pode ter contribuído para que aquele crime tenha acontecido, né? Então, o objetivo principal é esse. E esses vestígios que são coletados lá na cena de crime, eles são encaminhados justamente para esses laboratórios, né? Então, tem peritos que atuam no laboratório que só recebem esses vestígios que são coletados. Que precisa ser uma pessoa que não viu ou não está colocando a... Exato. Por conta até de uma imparcialidade. Isso, exatamente, imparcialidade. E por conta da especialidade daquele profissional, né? Então, por exemplo, um celular ele é encaminhado para um setor onde só tem especialistas em computação, né? Uma mancha de sangue vai lá para o laboratório de DNA, que todo mundo tem formação acadêmica naquela área, né? Um projétil, uma arma de fogo, vão lá para a balística, onde tem peritos que são treinados para trabalhar esse tipo de vestígio. Que bacana. Então, aí cada vestígio desse vai ser analisado por um perito dentro da seção interna para que eu falo, tente, como se fosse um quebra-cabeça, né? E cada informação dessa é uma peça desse quebra-cabeça para a gente talvez entender o que aconteceu ali. Nem sempre você consegue juntar todas as peças, né? Mas quanto mais peça você colocar, o quebra-cabeça você não precisa ter todas as peças para entender mais ou menos a imagem que está ali, né? Sem então dúvida. eu falo assim, às vezes está faltando uma peça ou outra, mas você consegue mais ou menos entender o que está acontecendo ali naquela situação. Bacana, essa é uma área muito interessante, muito interessante. Sim, não, então, o senhor falou aí, está quase fazendo 10 anos aí? Não, eu estou na polícia já há 16 anos. Desculpe, 16 anos, quase 20 anos era o que eu queria dizer. Isso. Desculpe. Então, caramba, nesse tempo você já viu situações... Eu falo que uma coisa que o perito nunca vai poder... Uma frase que ele nunca vai poder usar é eu já vi de tudo. Isso, de fato, está fora do nosso vocabulário. E já trazendo isso para o lado da biomedicina, o biomédico lá tem um papel fundamental, então. Sim, o biomédico é um profissional que se encaixa muito bem nessa área, porque ele é um cientista por natureza, né? Então, assim, como a perícia, ela nada mais é do que usar a ciência para auxiliar a justiça, essa formação crítica, científica que o biomédico tem, encaixa perfeitamente com essa área de atuação. Sim. E você já imaginava que o biomédico tinha toda essa... Ou só foi depois que você entrou? Não. Você foi meio cego, assim? Fiz o concurso... Exato. Eu fui meio sem saber o que eu ia fazer, né? Tipo, como eu falei, na época que eu entrei, a perícia nem era tão popular assim. Eu lembro até que
eu liguei para minha mãe, né? Que eu falei, ó, mãe, eu vou prestar um concurso para perito. Ela falou, mas faz o quê? Eu falei, não faço ideia. Mas eu vi que o salário era bom do concurso. Eu falei, o salário é bom. Ela falou, mas você vai ser polícia? Eu falei, eu acho que sim. Mas não é perigoso? Eu falei, eu acho que não. Eu não fazia a menor ideia de... Mas isso, de certa forma, foi bom porque, né, você vai sem muita expectativa. Depois que você entra, aí você faz um curso de formação. Então, você aprende muita coisa ali. Esse curso de formação costuma levar aí uns 4, 6 meses até que você se forme um perito propriamente dito. E aí você vai começar a atuar, né, na área que você escolher ali. Ou laboratório, local de crime. E a Polícia Civil, a Polícia Científica do Paraná é muito conhecida, né? É uma referência muito grande. Inclusive os laboratórios aqui são muito grandes. Eu até falo, né, que tipo... a estrutura que a Polícia Científica do Paraná tem hoje, né, não perde para nenhum país de primeiro mundo. Assim, são os mesmos equipamentos, praticamente, os mesmos insumos. Os peritos têm a mesma capacidade técnica. Então, comparar o laboratório daqui com o do FBI, estão no mesmo nível. É um negócio que a gente nem imagina. Né? Só que o investimento é alto também. Né? Então, assim, estados como o estado do Paraná, que tem uma boa capacidade de investimento para estrutura, para infraestrutura pericial, consegue ter bons resultados. Né? Eu falo que hoje a polícia ela tem que trabalhar mais com inteligência e menos, né, ela tem que tentar antecipar, prevenir, né? Então, assim, como você faz isso? Com inteligência, com investimento, né? Menos arma e mais ciência, digamos assim. Né? Então, quando você faz esse investimento, você acaba tendo resultados favoráveis. Não, faz todo sentido, né? O Paraná desponta muito nisso, né? Isso que é interessante, né? Mas aí, professor, depois dessa vida de perito aí, né? Quase 20 anos aí como perito, como veio para o conselho? Boa também. Né? Foi uma coisa muito natural, na verdade, porque o Paraná começou a crescer muito em número de escolas, em número de profissionais, né? E o Paraná ainda fazia parte do conselho da primeira região, que a sede é em São Paulo. Né? Então, a sede era em São Paulo e como começou a ter muitas escolas, muitos profissionais, o pessoal de São Paulo era muito demandado a resolver os problemas do dia a dia da categoria aqui, né? E como ficava muito ruim a logística para eles virem, o que começou a acontecer? O CRBM1 começou a escolher algumas pessoas para serem delegados regionais, ou seja, criar estruturas físicas descentralizadas do CRBM1, mas para ter ali, né, uma sala para atender o profissional, ter apêndices de administrativo. Isso. Então, assim, aí foram criadas umas 6 ou 7 delegacias aqui nas maiores cidades. E aí eu tive o prazer de ter sido convidado, né, recebi o convite para assumir a delegacia de Curitiba, que seria a maior, né? Que era uma a delegacia de Curitiba ia ser uma seccional. O que é uma seccional? Ela ia ter ela ia prestar os mesmos serviços que a sede presta, ou seja, uma estrutura descentralizada para fazer exatamente as mesmas coisas, atendimento, registro, tudo que que faz todo sentido, imagina, deslocar um profissional aqui, documentação lá para São Paulo. Ia ter fiscal também, a seccional tinha fiscal, porque os fiscais tinham que sair de São Paulo para vir fiscalizar os biomédicos aqui, então ia ter um fiscal aqui em Curitiba, na delegacia seccional, e aí eu assumi essa delegacia seccional num primeiro momento, né? Acho que isso deve ter sido ali mais ou menos em 2012. Né? Eu fui convidado 2011 e 2012. Mas também abriram delegacias em Londrina, em Maringá, em Guarapuava, em Cascavel. Então, as grandes cidades que já tinham escola, né, de biomedicina, que já tinham biomédicos, tinham delegacias. Beleza, aí esse convite foi feito, a gente montou as delegacias, começou a fazer um trabalho bacana aqui, né? E aí, em 2016, né, depois de 4 anos, aliás, 2014, teve uma eleição no CRBM1, e aí eu ainda delegado fui convidado a ser conselheiro do CRBM1, mesmo estando no Paraná, ou seja, o Paraná ia ter um conselheiro, pelo menos. Então, o Paraná passou a ter um conselheiro
ocupando uma cadeira mais ainda do CRBM1, né? Então, eu fui conselheiro por 2 anos do CRBM1. Em 2016, por conta até desse crescimento e por conta da gente ter esses delegados, essas delegacias aqui muito bem estruturadas, fazendo um bom trabalho, a gente estava atendendo o profissional assim, de maneira adequada, o Conselho Federal entendeu que havia a possibilidade, então, de criar um conselho, né, separar, desmembrar o Paraná ali do CRBM1, porque já havia alguns anos antes sido separado o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, criado o CRBM5. Então, entendeu-se que havia viabilidade de se criar o CRBM6. E aí, foi assim que, em 2016, o CRBM6 foi criado. Em 2017, teve a posse da primeira gestão. Eu participei da primeira gestão, mas não como presidente. Eu era conselheiro também ali, compus essa primeira gestão. E em 2021, quando terminou essa primeira gestão, aí eu concorri à presidência. Esse foi o mandato que acabou agora em 2025. E aí a gente renovou agora, através da eleição, esse mandato de 2025 a 2029. Então, se for reeleito, está fazendo um excelente trabalho. Exato, né? Então, que assim, até porque o povo da biomedicina é bastante crítico. Exato. Então, assim, a gente tem tido um feedback muito favorável assim, do profissional, né? E a gente tem trabalhado, tem lutado muito aí. Então, já são mais de 10 anos também aí trabalhando junto do conselho, então temos uma experiência aí já nisso. Eu mudando um pouquinho de assunto, antes da gente chegar aí e falar um pouquinho sobre o conselho, mas como é que foi aí para a biomedicina aquele período de 2020, 2021 ali da pandemia? Porque eu acredito que ali também teve um boom da profissional. Foi. Eu falo assim que às vezes a gente consegue tirar coisas boas de momentos ruins, né? Então, assim, claro que a pandemia foi uma tragédia, óbvio. Mas se teve uma coisa boa nesse processo foi que a sociedade entendeu a importância dos profissionais de saúde. Né? Entre eles os biomédicos, né? Então, a gente saiu, entre aspas, fortalecido, valorizado como profissional depois da pandemia, porque junto com os outros profissionais de saúde também atuamos na linha de frente ali, tanto na parte de pesquisa, né? A primeira vez que o vírus chegou no Brasil, ele foi sequenciado por biomédicos, né? A gente trabalhou muito no diagnóstico, então, assim, 70%, 80% dos testes confirmatórios de Covid eram feitos por biomédicos. Então, os biomédicos que confirmavam os testes, né, por PCR, depois por imunocromatografia. Então, teve um protagonismo grande na parte de diagnóstico e também na parte das vacinas. Né? Toda aquela parte de pesquisa, de desenvolvimento das vacinas também foi liderado por equipe de biomédicos. O senhor notou um crescimento de profissionais nessa fase? A biomedicina veio crescendo há um tempo já, né? A gente está numa crescente, numa exponencial grande. E com certeza na pandemia isso se alavancou. A gente teve uma procura cada vez maior. Logo, imediatamente após a pandemia, a procura aumentou bastante. Hoje os conselhos também atuam na formação do profissional? Não, a gente sempre faz parcerias, né? Ou seja, a gente tá interessado em que o profissional tenha uma boa formação. Mas a regulamentação de como esse profissional é do MEC. Mas vocês acabam interferindo só... Nós lutamos muito, ainda estamos lutando, na verdade, né? Para a gente foi uma frustração. Vou falar uma frustração total, mas parcial, o marco regulatório do EAD, né? Porque a biomedicina, como outras profissões da área da saúde, estavam brigando para que não existisse o curso de biomedicina na modalidade online, né? Na modalidade à distância, que ele fosse só presencial, né? E aí, infelizmente, o marco trouxe apenas 5 profissões que seriam exclusivamente presenciais, mas nós ainda estamos pleiteando junto ao MEC que todas as profissões da saúde entram nessa categoria. Faz sentido, né? Sim, faz mas sentido. Pelo menos, né, o MEC regulamentou uma coisa que para a gente era um absurdo, que o profissional tenha que ter minimamente uma carga horária prática, né? Porque assim, existia uma carência de regulamentação, um vácuo, né? Só existiam esses dois formatos, né? O presencial e o EAD. E o EAD não existia nenhuma regulamentação de obrigação de uma porcentagem de carga horária prática a ser cumprida. Então, podia acontecer o absurdo do profissional ter sido formado totalmente
online, né? Sem uma prática presencial. Isso, pelo menos, foi parcialmente consertado agora, né? Porque o MEC ele criou a modalidade semipresencial, que, na prática, algumas instituições já faziam, mas faziam sem ser obrigados. Hoje não, eles são obrigados a ofertar pelo menos 50% do curso, né, presencial ali. Então, eles têm que ter uma porcentagem prática porque é inadmissível, né, você pensar um profissional da área da saúde ser formado sem fazer práticas, né, sem colocar a mão na massa, digamos assim. Mas aí a gente ainda está brigando, né, por conta de entender que o profissional formado no presencial tem mais qualidade e os dados mostram isso, né? Infelizmente saiu os dados aí do MEC e do ENAD, né? Os cursos EAD, nenhum tirou, por exemplo, nota 4 e 5, que são as notas máximas, né? Então isso já mostra que há uma preocupação grande com esse tipo de profissional que está se formando, né? Então a gente vai continuar batalhando para tentar que o curso de biomedicina seja só presencial. Alguma expectativa ou algum pensamento, ideologia sobre alguma prova de proficiência? Isso também o Conselho está apoiando. A gente já tem um projeto de lei. Que a gente vê o movimento da medicina, da odontologia, isso. Né? Nós também temos um projeto de lei hoje no Senado que estabelece o exame de proficiência para o biomédico também, que é algo que nós também estamos brigando justamente para tentar subir essa régua de qualidade, né? Então, a gente cresceu muito, isso é bom, é um lado positivo, mas não adianta crescer sem qualidade, né? Então, a gente hoje precisa ter mecanismos para oferecer para a sociedade profissionais que tenham qualidade. Hoje, o profissional biomédico ele pode escolher a área de atuação pela habilitação. Isso. Não necessariamente ele precisa ter uma especialização. Exato. Né? E hoje, como é que ele faz? Durante a graduação, ele precisa, isso está definido na diretriz curricular, ele precisa fazer um estágio obrigatório, supervisionado, né? A área que ele faz esse estágio é a área que ele se habilita. Então, ele vai escolher uma área na graduação para que ele saia habilitado. Né? Eu brinco que, assim, eu falo que na biomedicina funciona mais ou menos igual você tirar carteira de habilitação. Né? Você vai ter que escolher se você quer carteira de carro, se você vai ter que querer carteira de moto, você vai ter que querer carteira de carro e moto. O que você precisa fazer? Você precisa fazer a parte teórica e você precisa fazer as práticas, né? Então, se você faz o estágio, você pratica, você sai habilitado para aquilo, né? Ah, mas você pode dirigir um caminhão? Não, né? Se você quiser... Aí, eu já terminei a graduação, só que eu quero uma outra habilitação. Então, o que você faz? Você volta a estudar e aí outras habilitações podem ser adicionadas se você fizer pós-graduações. Mas, num primeiro momento, na graduação, você já sai com a habilitação que você escolheu, definida no estágio. Né? Então, dependendo do estágio que você faz, você já sai habilitado para atuar naquela área. E se você quiser outras áreas para complementar ou quiser atuar em outras áreas, você precisa fazer a pós para se habilitar. Claro que, se o profissional sai habilitado em uma determinada área, o exemplo da estética, ele já sai habilitado na estética, mas entende que ele quer melhorar a sua formação, quer oferecer mais segurança para o paciente dele, ele vai se especializar. Né? Ele não tem essa obrigatoriedade perante ao conselho para poder atuar. Mas acaba sendo inevitável. Né? Inevitável. Ele vai precisar disso. Exatamente. A especialização hoje é o primeiro degrau. Né? Eu falo que porque a graduação virou o novo ensino médio. Exato. Né? Assim, Exato. Hoje meio que todo mundo tem para você se diferenciar no mercado, para você mostrar que você tem uma capacidade técnica melhor. Hoje a pós-graduação é quase que o inevitável. E o conselho, em paralelo, ele vem também ajudando o profissional, mas também vem com o papel de fiscalizar as boas práticas. Exatamente. Do ponto de vista ético, obviamente, mas isso é um papel fundamental do conselho. Esse né? é praticamente a principal função do conselho, né? Que é fiscalizar o exercício profissional. Esse é então a gente ajuda, briga por melhor qualidade de ensino, tudo, mas a principal função é fiscalizar o exercício profissional. E como a gente faz isso, né? Como o próprio nome diz, fiscalizando o profissional. Então, a gente vê todas as empresas que estão cadastradas no conselho, todos os profissionais que estão inscritos e
de tempos em tempos, os nossos fiscais, eles visitam, e a gente atende muito também, isso é uma coisa muito importante, as denúncias, né? Ou seja, a sociedade denuncia o mal profissional, e aí a gente vai avaliar, né, se esse profissional, se essa denúncia realmente procede ou não. E além desse papel, entre aspas, papel de polícia administrativa, né, que o conselho faz, eles exercem um papel de julgador também, né? Porque é dentro do conselho, é dentro desse colegiado que a gente aplica eventuais sanções ético-disciplinares, né? Então, dependendo do qual foi o erro que o profissional cometeu ali, qual o desvio que ele cometeu do código de ética. E vai acionar outros órgãos. Se, por exemplo, se foge da competência do conselho, sim, né? Então assim, é o profissional que está atuando lá numa clínica estética, por exemplo. Sim. Se julga biomédico, mas não é. Isso. Não aí tem o conselho não tem como punir um profissional que não é biomédico. Então, aí a gente encaminha para o Ministério Público, para a polícia, que aí vão dar os encaminhamentos. Entendi. Necessários. Fundamental. Hoje são quantos fiscais no Paraná? No Paraná, a gente tem 4. Né? Que a gente consegue fazer um planejamento que durante um ano toda a nossa malha consegue ser fiscalizada. Caramba, né? Então, é muito grande. Né? O Paraná é um estado enorme. Sim. Né? E aí a gente separa por... Toda semana os fiscais estão praticamente na rua, né? Então eles fazem viagens para determinadas cidades e passam a semana fiscalizando aquela determinada região. Eles escolhem um município base e aí ficam durante a semana fiscalizando os municípios ali. E com esse boom da estética que teve agora... Bom, agora não, né? Nos últimos 5 anos, a gente pode dizer aí. E também com o aumento das irregularidades, produtos vindos de maneira ilegal, enfim, coisas que a gente já sabe que acontece. O senhor percebeu um crescimento nesse número de irregularidades? Muito. Eu falo assim que hoje a gente brinca até, né, que o conselho, a comissão de ética, ela trabalha quase que exclusivamente para a questão da estética hoje, né? Então assim, a gente saiu lá de, sei lá, 2, 3 casos por mês para 20, 30 por mês. Caramba. Assim, né? Então a gente teve que aumentar o número de membros na comissão de ética, teve que aumentar a periodicidade das reuniões, porque são muitos casos que chegam todas as semanas e a comissão ela precisa avaliar e diligenciar para que esses processos eles andem. 10 vezes mais processos é muita coisa, né? Exatamente. E o que o senhor atribui isso? A uma irresponsabilidade ou uma... eu falo assim que a estética, por trabalhar com vaidade, né, digamos assim, tem profissional que ele não sabe estabelecer o limite. Entendi. Né? Então, começa com um negócio, aí daqui a pouco você vai ver, ele já está extrapolando o limite do exercício profissional. Né? Essa é uma das principais problemas. E o outro grave, que você até comentou, que está muito na moda, é muito... bom falar que é biomédico, né? Porque o biomédico é um profissional que passa muita credibilidade. Então, o que a gente mais tem hoje são casos de falsos biomédicos, né? Ou falsas biomédicas. São pessoas que estão se passando por biomédico e não estão. Então, e não são. Então, isso dá um trabalho grande para a gente diligenciar junto aos outros órgãos, porque, querendo ou não, de certa forma, atrapalha a profissão quando você tem um profissional que, na verdade, não é, atuando de maneira irregular. O senhor falou aí que praticamente... triplicou o número de profissionais na área da estética. E como que o senhor enxerga o futuro nos próximos 5 anos com relação a essa especialidade? Olha, eu acho assim que se você for olhar o mercado, embora a estética não seja uma exclusividade da biomedicina, existem outros profissionais que também atuam nessa área, eu vejo que o mercado está começando a ser dominado pelos biomédicos, né? Então, assim, quando você olha a fatia de profissionais com o ensino superior que atuam na área de estética, a biomedicina deve ser o profissional que preenche a maior parte desse mercado. E eu vejo que há uma tendência de consolidação desse profissional dentro dessa área. Eu acho que a gente vai partir para se consolidar mesmo como o principal profissional atuando na área de saúde estética. Não, sem dúvida. Eu vejo até colegas que... Eu sou odontólogo para a minha primeira formação. A primeira formação foi farmácia, a segunda formação foi odontologia. Então, professor, eu vejo muitos odontólogos indo para a biomedicina para ampliar o mercado, para ele poder atuar com
outras áreas do corpo que antes não podia. Exato. Então eu vejo a biomedicina com um crescimento exorbitante aí nos próximos anos. Aí, se dependendo de nós aqui da Royal, vai crescer cada vez mais. Com certeza. E do conselho também, aquilo que a gente estava comentando, né? O que cabe ao conselho, então? Limitar, obviamente, né, o que é competência do profissional biomédico, porque como a gente falou, às vezes você pega situações lá que aí o cara tá fazendo cirurgia já tá querendo extrapolar. Exagero, e não, né? Então, assim, a gente permite que o profissional faça até o que a gente entende que ele tem formação e traz segurança para o paciente. Então, os procedimentos, eles são autorizados sempre entendendo o limite de segurança que o biomédico pode dar para o paciente. Então, o nosso trabalho é fiscalizar, limitar isso daí e dar segurança jurídica para o profissional trabalhar. Por quê? Porque a estética, ela é muito dinâmica também, né? Então, a gente está sempre tendo que olhar... Produto novo, técnica nova, e a gente tem que ficar sempre... Mas, isso está dentro do que a gente pode, não pode, e a gente vai trabalhando em cima disso, né? É fundamental, né? Fundamental. Sim. E os conselhos daí se conversam e convergem para o Conselho Federal, né? Que é quem determina o que vai e o que não vai. Exatamente. Né? Quem normatiza sempre é o Conselho Federal. A gente aplica a normatização que o Conselho Federal define. E hoje nós temos uma bancada do Conselho Federal em alguma autarquia, em alguma autarquia política lá em Brasília? A gente trabalha, na verdade, a gente tem uma comissão de assuntos parlamentares, né, do Conselho Federal, que tratam justamente de projetos de lei, de normas que dão essa segurança para o profissional atuar. O principal que a gente está agora defendendo é o PL da saúde estética, né? Que vai regulamentar aí quais são as profissões que, de fato, podem atuar com saúde estética, porque há um vácuo normativo com relação a isso, e o que acaba acontecendo é que os conselhos acabam, né, normatizando, mas eu não tenho uma lei que estabelece isso de uma maneira muito clara, né? Então, a ideia desse PL da saúde estética é consolidar ali quais são realmente os profissionais que podem atuar nessa área. Ô, professor, eu acho que a gente ficou muito mais tranquilo com essa conversa como profissional, porque a gente entende que tem algum respaldo. E é importante, né? Para a Royal Face, principalmente, professor, hoje já são mais ou menos aí 720 profissionais atuando hoje na rede, né? 720 biomédicos atuando ali na ponta. E é óbvio que a gente não sabe a dor de cada um lá, né? Cada um tem uma dor diferente, o Brasil é enorme, né? Então, é muito bom saber que nós temos um conselho por trás dando esse respaldo. E não só dessa parte legal, mas sabendo que também está fiscalizando o que os outros estão fazendo de errado. Exato. Que muitas vezes, aquilo que a gente estava conversando, às vezes uma unidade nossa lá tem um profissional que não é tão bom, aquilo espalha na cidade toda, isso não é bom para a marca. Então a gente precisa ter um profissional muito bem formado. E também para a própria biomedicina, né? Eu falo assim, as denúncias elas são importantes, por quê? Porque quando tem algum biomédico que não está atuando de acordo com o estabelecido, ele está colocando toda a categoria em risco, né? Porque vamos falar, foi o biomédico... Claro, tal, claro. Assim, então, sai na televisão, nas mídias. Então, assim, o objetivo é proteger a profissão, principalmente. Sem dúvida. Hoje o Conselho tem, em alguns momentos, falando do 6, né, especificamente, ele tem algum dia que há uma reunião, há alguma situação em que os biomédicos possam participar? Então, nós estamos agora, uma novidade também, a gente acabou de mudar de sede, né? Então, a gente está com uma sede nova agora. Que bacana. Né? Ampliamos a sede, obviamente, por conta desse crescimento. E a gente ainda está num processo de estruturação ali, né? A parte de reforma já acabou, mas agora a gente está na parte de mobiliário, né? Então, mais uns meses a gente deva concluir isso. E agora, com essa estrutura nova, a ideia é que a gente tenha esses momentos que o biomédico possa estar mais presente lá no que a gente fala que é a casa deles, né? Na verdade, o conselho é a casa do biomédico, inclusive com um auditório. Então, a gente vai ter momentos que o profissional vai poder ir lá e usar da infraestrutura do conselho, mas a gente vai divulgar aí quais vão ser esses momentos. Bacana. E o profissional pode contar com o conselho sempre, isso é fundamental. Com certeza. Professor, mais uma vez eu te agradeço, obrigado pela presença aqui. Imagina, eu sei do teu tempo corrido aí. Sempre um prazer. Nós da Royal Face temos um carinho muito especial com o Conselho e essa parceria sempre é muito bem-vinda. Inclusive, quando a gente recebe os conselheiros nas nossas unidades,
a maioria pensa, puxa, pô, que saco. Não, para nós é um momento que a gente realmente está conferindo se o nosso padrão está de acordo com a nossa legislação, com a legislação dos conselhos. E isso para nós é fundamental. Eu sei do seu tempo corrido, agradeço mais uma vez por estar aqui conosco, abrilhantando aí o nosso podcast. E obrigado aí por estar sempre à disposição da Royal Face. Imagina, é um prazer. A gente tem a Royal Face como parceiro, porque sabe que atua dentro da ética. Então a gente tem muita tranquilidade em saber que vocês obedecem esses padrões e desejar sucesso aí para a marca sempre. Obrigado, professor. Valeu.